velocidade de cruzeiro de 400 nós, velocidade máxima de 550 nós e alcance de 1.000 milhas náuticas. O vencedor seria escolhido a partir de uma lista de projetos já existentes, pois um novo projeto levaria anos para ser desenvolvido. Os concorrentes foram o Martin XB-51, o North American Tornado B-45 e o North American Savage AJ-1. Em uma decisão inédita, participantes estrangeiros também foram aceitos: o Avro Canadá CF-100 e o English Electric Canberra. O North American B-45 foi rejeitado para ações de ataque, mas teria uma carreira curta, porém exemplar como bombardeiro leve. O Tornado foi o primeiro bombardeiro quadrimotor a jato a voar operacionalmente na Força Aérea Americana, o primeiro avião a jato a ser abastecido no ar e o primeiro bombardeiro a jato a lançar uma bomba nuclear. Por alguns anos, na primeira metade da década de 50, o Tornado B-45 foi um elemento-chave na estratégia nuclear americana. Ele serviu nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão e foi empregado até mesmo na Guerra da Coreia. Os primeiros modelos completados foram na versão de bombardeiro, mas sua habilidade em missões de reconhecimento foi imediatamente percebida. Criado na metade da década de 40, o Tornado foi logo ultrapassado em desempenho e capacidade por novos projetos. O Avro Canadá CF-100 era um novo interceptador pesado para qualquer clima e de grande autonomia, que logo entraria em produção no Canadá, mas possuía autonomia e carga de bomba limitada. O Martin XB-51 era um grande bombardeiro a jato trimotor com duas turbinas J-47 na seção inferior da proa e outra na cauda. Asas de geometria variável foram utilizadas, remanescentes do avião de ataque leve Crusader Vought XF-8U-1, e também os pioneiros freios a ar e paraquedas de pouso. Marco da engenharia na época, ele possuía o revolucionário compartimento de bombas giratório. Mas o compartimento era pequeno demais para carregar a grande variedade de bombas do arsenal americano. O XB-51 era altamente manobrável e rápido para seu tamanho. Mesmo assim, seu baixo fator de carregamento de 3,67 G o tornaram inadequado para operações táticas. Como o CF-100, a autonomia e resistência do XB-51 foram consideradas baixas demais para missões noturnas. O XB-51 parecia ser o grande vencedor da concorrência, mas o English Electric Canberra, bombardeiro bimotor triposto construído na Inglaterra, logo surgiria como importante concorrente. O Martin Canberra B-57 foi um raro exemplo de avião militar projetado no exterior, construído sob licença por uma empresa americana para uso das Forças Armadas do país. Ele havia sido criado como novo bombardeiro a jato para a Real Força Aérea, substituindo o Mosquito como bombardeiro leve. Em 2 de março de 1951, a aeronáutica ordenou que o Canberra fosse fabricado no país. A Martin tinha grande experiência com o XB-51 e foi escolhida para realizar a produção do Canberra. As primeiras unidades foram recebidas com entusiasmo. A Força Aérea ordenou a produção imediata do B-57, com pequenas alterações a partir do modelo Canberra B Mk2 versão RAF, com o nome Martin Modelo 272. Esperava-se que a Martin entregasse 50 aviões por mês entre novembro de 1952 e outubro de 1953. Após alguns atrasos, o primeiro B-57 foi construído em 1953. A Força Aérea receberia 403 deles até o fim da produção em 1957.
Ao longo da década de 50, esquadrões americanos equipados com o B-26 começaram a receber os aviões a jato Martin B-57 e Douglas B-66, e os Invaders foram removidos do front. Contudo, durante os anos 60, alguns B-26 continuaram a ser utilizados para a criação de técnicas e táticas de contra-insurgência. Outra prova de habilidade do Invader B-26 foi seu emprego em 1969 contra grupos guerrilheiros da América do Sul. Estes incríveis aviões nunca foram substituídos. Eles apenas envelheceram. No geral, o B-57 não era fácil de pilotar. No início foi considerado problemático. Antes das modificações no sistema de controle e estabilização, até mesmo o modelo B-57B era praticamente incontrolável caso uma de suas turbinas falhasse na decolagem ou pouso. O número de acidentes com o B-57 era alto, mas aceitável em comparação com o B-47 e outros aviões. Existiam 171 unidades do modelo inicial A, mas o B-57B refletia melhor o papel para o qual havia sido projetado. No B-51, freios a ar e assentos em fila no lugar do arranjo lateral de piloto e copiloto conferiram ao avião o visual de caça, mas a fumaça negra do motor de arranque ainda surpreendia as equipes de terra. Melhorias no compartimento de bombas e o acréscimo de canhões e foguetes nas asas também aumentaram sua capacidade como interceptador. O B-57 continuou a evoluir com o tempo e teve até uma versão planadora para reconhecimento, o U-2 da Lockheed. Operações com a última variante, o B-57G, continuaram até abril de 1972, quando foi removido do Vietnã e desativado. Mesmo assim, o B-57G foi um dos primeiros bombardeiros de interceptação autossuficientes para qualquer clima a servir na Força Aérea Americana. As operações realizadas por ele no Vietnã recolheram muitas informações úteis para posteriores sistemas de armas. Curiosamente, em 1960, a Força Aérea do Paquistão recebeu diversos B-57B e C. Os modelos B restantes continuaram na ativa até 1985, quando foram finalmente substituídos pela primeira leva de Fighting Falcons F-16A americanos. Voando no tempo, esse tipo de aeronave mostrou-se necessária diversas vezes. Apesar das mudanças trazidas pelo tempo e tecnologia, a natureza da batalha em terra e no mar sempre exigiu aviões e homens rápidos, resistentes e corajosos para as missões de interceptação e apoio aéreo. Meio século após seu primeiro voo, esta aeronave continua em produção. Certos entusiastas da aviação a consideram uma das melhores aeronaves que já subiram aos céus. Mas o surpreendente é que, em plena era dos jatos, esse avião notável é impulsionado por hélices. Nenhuma peça da versão mais recente existia no modelo original. Contaremos agora a história de um avião muito interessante. O nome do C-130 é Hércules, o deus da mitologia grega que foi famoso por causa de sua força sobrenatural. Como o Hércules dos mitos, o C-130 também tornou-se uma lenda da aviação.
Mais de 2.200 unidades do modelo já foram fabricadas e estão em forças aéreas de 60 nações em mais de 70 variantes. Este é o modelo mais recente da série J, em seu primeiro voo de teste no final dos anos 90. O C-130J Hércules representa a nova geração de aviões táticos de transporte militar. Ele possui um conjunto de aviônicos em painéis digitais, um novo sistema de propulsão e grandes melhorias nos principais sistemas, o que reduz os custos operacionais e o tamanho da tripulação, enquanto oferece um desempenho muito melhor. O C-130J foi aprovado pela Força Aérea Americana em setembro de 1998. O regulamento da FAA está entre os mais rigorosos do mundo e exige que a aeronave opere com segurança em inúmeras situações. Alguns testes refletem as condições e procedimentos operacionais normais que ocorrem durante missões regulares. Outros são extremamente desgastantes, como este executado com temperatura alta e areia. A Lockheed usou 9 C-130 para concluir a série de voos testes que totalizaram mais de 4.100 horas de voo em uma variedade de locações. É verdade que existem aviões de carga maiores, como o Antonov 124, de fabricação russa. Seus projetistas também construíram outros gigantes, mas foi o 124 que mais impacto causou no público em geral. Ei-lo aqui, exibindo suas habilidades em um voo de baixa altitude em um show aéreo recente. Foram fabricadas aproximadamente 50 unidades do 124. Cerca de 21 delas estão no serviço militar e mais 30 são usadas no setor privado. O AN-124 foi um grande sucesso para os russos, já que sua capacidade de carga é inigualável. Hoje, ele transporta cargas pesadas para o mundo todo. Outra notável aeronave de carga é, como o Hércules, integrante do grupo de aviões famosos da Lockheed, o C-5A. Ele tem design de asa elevada com giro de 25 graus, além de 4 motores a jato instalados em pilastras sobre as asas, rampa traseira para carga, cauda em T e trem de pouso retrátil. Ele é capaz de içar 2 tanques de combates grandes ou transportar soldados com todo o equipamento. O Galaxy foi o maior avião operacional do mundo durante 15 anos, até ser superado pelo Antonov soviético batizado de AN-124 Condor. Não se pode falar em aviação de carga sem mencionar o Airbus Beluga, recentemente introduzido no mercado de cargas pesadas. Essa aeronave é o avião de transporte mais volumoso do mundo. O Beluga foi construído pela Airbus para uso próprio, pois foi projetado originalmente para transportar componentes de seus aviões comerciais para as várias fábricas de montagem. A maior diferença entre o Airbus, o Antonov e o C-5 é que o Airbus não é um avião militar. O Hércules não pode ter o mesmo tamanho desses gigantes ou não ser capaz de carregar o mesmo volume dos outros enormes cargueiros, mas é mais versátil. Ele exige um mínimo de comprimento de pista e é uma aeronave robusta e resistente. Poucos aviões conseguem realizar as inúmeras missões executadas pelo C-130. Ele carrega soldados, veículos